Violência corporativa no ar, se você é do público C ou D, mete o pé, você não vai entender porra nenhuma do que a gente vai discutir aqui hoje. A gente fala sobre assuntos do mundo corporativo e comigo está a dupla dos dois Diego. Eu sou o Diego, trago foco para o que realmente importa e o resto é o resto. Eu também sou o Diego e eu trago também o foco aqui para o ambiente de 2026. Vamos que vamos, pau no gato, galera. Mas a gente ainda não está, mas o ano só, não começa só depois do carnaval, senhores. É o que eu andei escutando. Essa é aquela premissa máxima, né? Aquela premissa máxima. Aqui no Brasil você tem aqueles marcos, né? Você começa depois do carnaval, aí depois tem a Páscoa. Esse ano tem Copa do Mundo, então também só começa depois da Copa do Mundo. Se bobear, a gente nem trabalha nesse ano de 2026, a gente vai pra praia. É isso aí. Tem eleição? Tem. Os feriados, eles vão ser, acho, boa parte deles em dias úteis, né? E com ponte, assim. Então, o comércio vai ser, comércio principalmente, a indústria também sofre um pouco, mas comércio principalmente vai ser, assim, um ano bem difícil. Eu tinha esse número da CBL, a turma tinha me passado, mas alguma coisa em torno de 15 datas que não vão acontecer por conta de feriado. Se a gente pensar que a gente tem no ano, o quê? 280 dias úteis? 240, talvez, dias úteis? Mas 5/7 do ano, né, são dias úteis. Então deve ser uns 240. Você já perde 15, fora as pontes. Realmente vai ser um ano... E fora carnaval, que acontece todo ano, mas Copa do Mundo e eleição. Então, realmente, principalmente para o comércio, não vai ser fácil, cara. Assim, a gente está num programa aqui hoje para falar de perspectivas, a gente vai fazer algumas apostas para o que vai acontecer no ano de 26, e acho que não vai ter como tirar da conta dessas apostas os tais feriados e esses dois mega eventos, eleições presidenciais, é bom lembrar, e Copa do Mundo, e também, se eu não estiver enganado, com 45 dias. É uma Copa estendida, é um novo formato de Copa do Mundo. Nós tínhamos, se eu não estiver enganado, 32 seleções, né? 32 seleções, a gente está com, acho que vai para 64, eu acho. Seleções são o dobro de seleções. 48. Talvez 64. 48 seleções, perdão. Então teve um aumento significativo aí de jogos. Mas fake news faz parte do mundo corporativo, né? Então, não sendo 64 nem 48, fica aí você, meu amigo, com 53, foda-se. Número ímpar, quero nem saber. Sabe? Enfim, mas, de fato, é um período de Copa com 15 dias a mais, cara, o calendário vai ser uma loucura. E, por falar em calendário, eu vou puxar um primeiro assunto aqui, porque tem a ver com calendário, tem a ver com 2026 e tem a ver com as projeções para 26. No dia 1º desse ano, nós já começamos a ver ruídos com relação à reforma tributária. E eu tenho um caso curioso aqui, uma das nossas empresas aqui do grupo, que é uma empresa pequenininha, e nós temos um financeiro que era pilotado até pouco tempo por uma enfermeira. Então, a emissão de nota fiscal, quem fazia até final do ano passado, era uma enfermeira. Qual foi a primeira queixa que ela me trouxe, Muniz? Vou te deixar fazer uma aposta. Assim. Nós tínhamos uma empresa cujo financeiro era tocado por uma enfermeira que emitia notas fiscais. Hoje é o primeiro dia útil de 2026. O que você acha que ela veio dividir comigo? E não conseguiu emitir a nota, obviamente. Não conseguiu emitir a nota fiscal. Então, essa empresa é uma empresa do Simples Nacional, até deve sair agora nesse próximo ano, mas é uma empresa ainda do Simples Nacional, e que de Simples não tem mais nada. Fora essa situação, que é uma situação muito peculiar nossa, aqui do nosso próprio ambiente de negócios, no dia 1º, nós já tínhamos notado também algumas queixas de empresas não conseguindo emitir a nota, e tá, cara, um problemaço. Reforma tributária, pessoal. Então já começou mal, né? Já começou mal, paraíso dos contadores. Veremos honorários de contadores indo nas alturas. Nosso contador Fred, abraço, Fredão, vai arrebentar de fazer dinheiro esse ano. E cara, empresas de todos os portos. A gente está vendo o pessoal com Go Live de SAP, justamente pensando na reforma tributária, sendo muito impactado, muito impactado. A gente vê, minha esposa conhece da área fiscal, tributária, e trabalha numa empresa de contabilidade também. Muitos clientes passando pelo mesmo problema. Muitos clientes não conseguindo liberar caminhões por questão de nota. Cara, tá caótico o país.
Eu ainda traria um cenário ainda mais complicado, né? Assim como todo o sistema tributário do Brasil sempre foi complexo, a reforma tributária, além de ter esse processo aí de migração, vai ter uma fase de transição, né? Então você vai ter um período aí, né, que as empresas vão estar ao mesmo tempo aplicando os conceitos da reforma tributária e também olhando para o sistema antigo, né? Então o desafio ele é, eu vou colocar essa palavra que eu adoro essa palavra, exuberante. O desafio é exuberante. Mas eu queria trazer aqui um destaque, tá, Carlos e Diego? Assim, eu discuti com algumas empresas do mercado. Obviamente, existe um desafio tecnológico aí para que se adaptar ao novo regime, mas também é um ótimo momento, eu sempre falo isso, é um ótimo momento para revisitar contratos com os seus fornecedores. Imaginem que a formação de preços ela passa por você aplicar ali uma projeção tributária, né, no seu custo, né, no seu preço, uma vez que você vai ter uma reforma tributária, uma vez que você vai ter uma mudança no seu regime tributário, nada mais fair do que você revisitar o contrato com seus fornecedores e rediscutir condições comerciais. Então, ao mesmo tempo que você tem um desafio tecnológico, você tem um desafio de implantação, você também tem uma oportunidade de otimização de custos. Acho que vale a pena fielmente atentar-se a isso. E tem um negócio curioso, né, meus amigos? É o seguinte, eu acho que quando se fala de reforma tributária, ou quando se falava de reforma tributária, o caos previsto era com relação às alíquotas. Claro, quem trabalha com tributos, com impostos, com contador e tal, esses talvez até tivessem a preocupação que está acontecendo já antecipada. Mas eu não achei que o caos seria nas obrigações acessórias, em fazer o registro, em emitir a nota fiscal. Eu achei que a preocupação estava nos tributos e como impactaria. O Marquinhos deu uma dica que é fundamental, você deu foco aos fornecedores, eu diria o mesmo para os clientes. Então, para quem tem clientes e contratos em place, também vá lá revisitar os seus contratos. Mas eu não imaginei que seria um caos nas obrigações acessórias. O que diz muito sobre a merda que é essa porra desse país. É uma merda. Nada funciona. É muito complicado. O pessoal não entende quando se fala do custo do Brasil. Acham que o custo do Brasil é infra, é deslocamento, é frete. Cara, o custo do Brasil está em todas essas coisas. Está na ineficiência que, infelizmente, nós vivenciamos todos os dias. Se fala de reforma tributária. A reforma tributária passou há quanto tempo, senhores? Mais de um ano? Ou algo próximo de um ano? Exato. Cacete. Cara, olha quanto tempo nós tivemos para simular. E quando eu falo nós aqui, é nós, o governo. Nós, porra nenhuma. Quanto tempo o governo teve para simular, para testar, para exaurir os cenários de teste, para que no dia 1º não desse essa cagada, que a gente descobrisse cagadas no dia 30. Porque, beleza, começou uma operação, você vai descobrir coisas novas. Mas no dia 1º, nas tarefas mais básicas, na emissão de uma nota fiscal, uma remessa. É inacreditável, é surreal. É surreal. O pessoal tá de parabéns porque alcançou um novo nível de cagada. Eu vou te falar, Diegão, assim, muito legal o que você trouxe, tá, cara? Assim, é bizarro que, como a gente no dia 1, mas se você me perguntasse, se a gente abrisse aqui o nosso canal, né, o nosso bate-papo, assim, pô, Diegão, tô tão surpreso, eu vou falar não. Sendo bem honesto, cara, eu tive a oportunidade com o Carlos, né, nas nossas vidas pretéritas, a gente trabalhar junto ali também por exemplo, implantação do e-social lá atrás, as mesmas merdas, cara, assim, você cria-se uma situação que você precisa direcionar uma nova plataforma ou um novo tipo de informação e dando os mesmos problemas. As equipes de fiscais, jurídicas, sei lá, tributárias das empresas tiveram o mesmo dissabor quando começou a ter que mandar as informações para o FDRINF. Só é um cenário, obviamente, talvez mais complexo, porque você de fato está mudando um regime, né? Uma coisa talvez um pouco maior, não só a forma de declarar, mas a própria forma de atuar, de recolher, de operar. Sendo muito honesto com você, surpresa zero que fosse dar cagada. E arrisco a dizer, e aí vai a minha primeira aposta para 2026, que os prazos originalmente programados fatalmente serão deslotados, fatalmente serão descumpridos. Vai ter aí uma série de notas, nota oficial, comunicados do governo para uma dilação ou, eventualmente, uma fragilidade nas fiscalizações, apaziguar as fiscalizações, porque, obviamente, eles não vão conseguir garantir que a operação rode 100%. Mas eu pergunto a vocês, então, senhores Carlos e Diego, que participaram desses projetos lá atrás de social. Não sei. Tô brincando, pra falar. Coincidiu com anos eleitorais? Porque eu acho que a eleição
dá uma dinâmica nova para essa questão da reforma tributária. 2014, se a minha memória não me falha, depois eu posso resgatar essa informação, 2014 foi o ano que começou a ser implementado ali e-social. Não a obrigatoriedade, né? A obrigatoriedade ela foi faseada e ela começou um pouco mais para frente, se eu não me engano, acho que foi 2017 ou 2018, porque dividia por empresas de acordo com a sua faixa de faturamento. Mas em 2014 surgiu a notícia do e-social com esse mesmo formato. Olha, vamos ter uma mudança, vamos ter um prazo para as empresas se prepararem, para implantar. Eu e o Carlos fizemos projetos em 2014 juntos, ele com a visão, obviamente, mais de acessos, né, de auditoria, da parte de risco, e eu com a parte de compliance de RH, da parte trabalhista previdenciária. 2014, se eu não me engano, foi ano de eleição, né? 2014 teve Copa do Mundo e foi ano de eleição. Então, coincidentemente, está aí uma primeira resposta que diz que tínhamos outros eventos em paralelo, culminando com a discussão técnica, né, digamos assim. Eu só vou corrigir uma mentira pesada que você contou, Martins, que eu levei uma visão de auditoria e riscos do projeto de social. Eu não levei pouco nenhuma desse projeto. Eu levou um braço só, né? E honorários. Eu entrei com a reunião, cara, eu sempre conto essa porra. Meu primeiro contrato com esse projeto maldito, que me deu a amizade do Martins como um produto, um prêmio, mas foi uma reunião de 8 horas, cara. E os caras discutiam a alíquota, sindicato, eu não entendia nada. Eu achei que eu ia ser demitido da Deloitte quando acabou essa reunião. Eu não entendi nada, foi uma merda, cara, foi uma bosta. Mas eu queria pegar esse, então não tem resposta para você, Diego, mas no Brasil, 2 anos você tem eleições muito representativas, né? Então acaba tendo, acho que uma certa forma vai acontecer. Né? Mas eu queria pegar o gancho do social para trazer uma pergunta que o diretor fez sobre o eventual impacto da reforma nos MEIs. E qual que é o paralelo que eu quero fazer? Eu me lembro que, à época, discutia-se muito o cenário das empregadas domésticas, porque o patrão teria que começar a fazer social, o cacete A4, etc. E aí, Martins, talvez a gente possa pegar emprestado de você a experiência que aconteceu com o social e as empregadas domésticas para trazer para o cenário do pedreiro, do profissional liberal, aquele que às vezes opera abaixo da linha, que não é o caso dos pedreiros, mas, assim, descubra que você é pobre ao tentar contratar um pedreiro. Então, e aí? Eu não sei responder essa pergunta, aliás, a gente fala sobre muitos assuntos que a gente não conhece profundamente aqui, né? Mas, como bons consultores. Parte do e-social do doméstico tem toda a razão, tá, Carlão? De fato, era um outro nicho. E só para contextualizar, né? Por que acabou acontecendo, né? A necessidade de você ter o e-social doméstico. Conceitualmente falando, quando eu contrato uma empregada doméstica, eu, como contratante, eu sou equiparado a um empregador. Por mais que eu seja uma pessoa física, eu sou equiparado a um empregador. Então, como a empregada doméstica ela não tem ali uma entidade, né, um CNPJ por trás para fazer algumas garantias, eu preciso equiparar. Então, obviamente, ela também tem sindicato representativo, tem convenção coletiva representativa, e precisava chegar ao governo até para uma forma de você tentar formalizar um pouco mais essa relação profissional de uma pessoa física com uma empregada doméstica, veio a figura do social doméstico, tá? Eu não sei se nesse caso aí você vai ter uma figura do... Como é que eu vou criar aqui, tá? Governo, depois que sair isso aqui, vocês me deem os créditos, eu quero dinheiro na minha conta, tá? Vai ter o consultor ou o operário doméstico, que aí você pode enquadrar todo mundo nessa bagaça aí para poder fazer impactos fiscais. Mas, de fato, seria interessante, tá, Carlão? Mas a figura do doméstico foi isso, mas foi implementada depois, tá? Primeiro teve ali, se não me engano, acho que foi 2015 ou 2016, se eu não me engano. Então, o E-Social para as empresas, de modo geral, começou bem antes, depois que veio o social doméstico. Mas hoje ele está em vigor. Mas o resultado prático disso foi que acabou a profissão. Acabou a profissão. Você não vê mais empregada doméstica. Tem muita gente recorrendo às diárias, e aí, por preocupação trabalhista, você contrata uma diarista para 2 dias, outra para 1 dia. Enfim, cada um tem sua estratégia ali. Mas a profissão mesmo, te confesso que eu não lembro de alguém que não tenha uma empregada doméstica em casa. E vou te levantar a bola, tá, Diegão? Pergunta para as empregadas domésticas se elas ficaram felizes com esse desfecho. Porque, obviamente, você começou a criar uma série de empecilhos
para poder contratar essas profissionais, você começou a criar uma série de requisitos para poder reduzir valores, uma vez que se eu ia pactuar com uma empregada doméstica um valor de, sei lá, 3 mil, vamos chutando aqui, um valor de 3 mil reais por mês, quando eu vou para o social, essa empregada me custa mais caro, porque eu preciso colocar ali tudo o FGTS, eu tenho uma série de situações trabalhistas que vão me encarecer o custo do meu empregado. Então, eu não consigo mais oferecer os 3 mil reais de salário, eu preciso oferecer talvez o piso da categoria, sei lá, 1.000 e poucos reais. Então, elas mesmas ficaram extremamente satisfeitas com a situação. Então, é uma ótima pesquisa de campo, né? E aí, empregada doméstica, ficou feliz e você agora ser regulamentada? Ah, estou felizona, eu tenho FGTS, mas eu não tenho mais tantas oportunidades de emprego. Para dar conclusão a esse tópico, talvez ele esteja também misturando aqui reforma tributária com alguma deliberação recente do COAF de se divulgar rendimentos a partir de 5 mil reais, mais a atualização do imposto de renda. Então, uma série de assuntos tributários, obrigações fiscais, etc., que podem impactar a vida dessa categoria do profissional liberal, do autônomo, etc. Certamente vai ter vida mais difícil, não tem dúvida nenhuma. Deixa eu aproveitar um gancho final aqui, isso aqui a gente tem que mudar a pauta, mas como nós falamos de corporativo, eu vou fazer aqui uma recomendação e um apelo. Voltem com as copeiras, empresas. Cara, nada foi tão trágico quanto encerrar o contrato das copeiras. Elas fazem muita diferença no dia a dia do cara que está no corporativo, mas muita diferença. Eu sou um cara que eu defendo o plano de carreira para as copeiras, tá? Eu acho que ela tem que começar com um copeira analista, depois uma copeira plena, depois vai ser uma copeira sênior, até chegar uma CEO copeira, tá? Tem gente que é CEO copeira. Sim, o Chief Copeira Officer, né? Exatamente, entendeu? CCO. Carlos caiu. Que loucura, cara. Um beijo para as copeiras que me ajudaram a vida inteira na Deloitte lá. Isso aí, fala de plano de carreira, daqui a pouco essa porra vai entrar em um enquadramento do cacete para dar um belozaço. Eu sou contra esse tipo de progressão de carreira aí. Copeira, acho que já é teto da categoria. Copeira, porra. Em época de Copa do Mundo, ser copeira é importante. Exatamente. Quando o Cruzeiro fala que é copeiro, todo mundo acha legal pra caralho. E aí? Mas o copeiro vocês conhecem, né? O copeiro contemporâneo. Ah, beleza, vamos para a próxima aqui. Qual que é a próxima? Não tem pauta essa porra. Hoje é perspectivas. Perspectivas. Então quer falar as suas aí, Martins? Fala, você estava cheio de... Quero. Eu queria trazer uma perspectiva que já acontece, mas eu acho que 2026 vai ser um ano realmente de virada de chave para esse segmento, tá? Eu queria falar sobre a aplicação de inteligência artificial no ambiente de RH, tá? A gente que fala muito sobre inteligência artificial, sobre automação aqui, Carlos e Diego falam com muita alegria, enche a boca para falar isso, são meus sócios no dia a dia das operações da VX Labor e Payroll, mas já preconizam e já aplicam inteligência artificial na Venx há muitos anos, né? Mas eu tenho participado de vários fóruns, né, pela BRH, que eu sou associado, em outros debates com outras empresas, para falar muito sobre inteligência artificial no mundo do RH. Muitos já começaram a se cativar, dizendo que não conseguem mais pensar no ambiente de RH sem ter inteligência artificial. Antes era uma resistência falar sobre inteligência artificial no mundo do RH, sobre a ótica de substituição de pessoas, sobre redução de quadro de funcionários, uma coisa que fosse gerar um desemprego assustador. O que gera desemprego, pessoal, é outra coisa. Não é inteligência artificial. Então, eu gostaria de apostar... Aí teremos um debate, hein, Diegão? Aí teremos um debate, cara. Teremos um debate. Mas eu queria apostar muito em inteligência artificial. Só para dar um dado aqui para vocês, tá? E para quem está nos assistindo, tá? Isso é uma pesquisa da Deloitte de 2023. Hoje, mais de 73% dos ambientes de RH pensam em aplicar ou estão aplicando inteligência artificial. E uma pesquisa da Forbes de 2025, ou seja, ano passado, pode parecer muito longe, mas estamos falando de 5 dias atrás. Uma pesquisa da Forbes que fala que 85% dos erros no ambiente de RH foram mitigados com a aplicação de inteligência artificial. Então, eu acho que é um dado que a gente não pode desprezar, pensando em mais qualidade, pensando em compliance, pensando em uma série de situações. Acho que tem que ser aplicado com responsabilidade, mas tem que ser aplicado.
Cara, aqui eu não tenho muito a dizer sobre esse assunto, não, mas hoje nós tivemos um layoff na firma e o nosso RH passou por essa reestruturação e eu não consigo, honestamente, pensar em reconstruir o nosso RH se não a partir da Easy, que é o nosso protótipo de inteligência artificial para RH, vai começar com recrutamento e seleção, e principalmente nessa área. Eu não consigo, de verdade, eu estava pensando sobre isso mais cedo, eu não consigo imaginar a nossa reestruturação do RH sem que pelo menos RS, recrutamento e seleção, seja feita pela Easy. Eu não consigo pensar de outra maneira. E aí, para jogar a bola para você cortar, Diego Muniz, embora eu fique em cima do muro nessa discussão, neste caso, o RH será substituído, pessoas serão substituídas pela nossa inteligência artificial. Mas eu fico em cima do muro sobre a projeção feita. Pessoas vão ser substituídas pela nossa IA. E por que elas vão ser substituídas? No caso de RH. Porque os RH se descolaram dos objetivos da firma. A gente viveu isso, cliente. O RH, para que existe a função RH? E aí o pessoal aqui vai, se isso aqui for pro LinkedIn, você é esmagado lá. LinkedIn adora os heróis do RH. Mas qual é a verdade, cara? RH existe para trazer mais produtividade, para trazer mais retorno com menos investimento para a empresa. Menos investimento em pessoas e mais retorno, para extrair mais dessas pessoas. E aí, não confundam isso com chicote, porque o chicote vai tirar mais daquela pessoa, mas isso não é sustentável. Então, daqui a 1 mês, 2 meses, ele pede as contas e você, como empresa, não alcançou seu objetivo. Então, o RH está lá para fazer essa balança, espremer, tornar o ambiente desconfortável o suficiente para gerar produtividade, mas não desconfortável a ponto das pessoas quererem sair. Para isso existe o RH. Só que conversa com uma pessoa do RH e vê se ela traz essa percepção. Não traz. A gente entrevista profissionais sêniores de RH e a pauta é bem-estar das pessoas, clima organizacional, harmonia, festinha, aniversariante do mês. Porra, não é isso. Não é isso. E por que eu acredito com todas as minhas forças que o RH vai ser substituído pela IA e talvez vai ser uma das funções mais rápidas a ser substituída? Porque quem vai pilotar essa transformação não é o RH. Quem vai pilotar essa transformação é o executivo, é o CFO, é o CEO, é o COO. São as pessoas que diariamente sofrem com a cultura da empresa. Diariamente sofrem por não alcançar o que querem. Então, vocês estão... Esse aqui eu boto dinheiro, que esse ano mesmo a gente vai ver essa transformação enorme e a Easy será protagonista nesse cenário. Cara, o Diegão trouxe uma visão que é uma visão muito discutida, tá, Diegão, hoje no meio, tá? E, assim, realmente é uma bola dividida. Tem uma galera que defende que vai ter realmente substituição de pessoas. Eu acredito que até vai ter, mas em níveis, talvez, com menos finalidade, né? Tarefas que eventualmente eram muito repetitivas no seu dia a dia, de fato vão ser executadas por uma inteligência artificial. Eu fui recentemente numa palestra da FGV com patrocínio da BRH, foi agora esse ano, se não me engano, foi agosto ou setembro de 2025, que assim, passaram pelo palco, né, vários panelistas, todos com foco falar sobre inteligência artificial no mundo do RH, tá? Todos eles com o mesmo discurso, tá? Eles são operadores, são professores, né, mestres da FGV, ali tinham líderes de empresas também, falando para a plateia de empresas, tá? E assim, todos foram unânimes em falar que não acreditavam numa substituição contundente de pessoas, mas em potencializar o resultado das pessoas, tá? Até Esse é um discurso bonito, Diegão. Esse é um discurso, desculpa te cortar, cara. Esse é um discurso bonito, não é a realidade. É um discurso. É um bullshit, discurso. cara. É isso. Então vamos ver isso agora na prática. Eu acho que nesse ponto concordo com você. Eu acho que o ano 2026 vai ser um divisor de águas para esse resultado, para a gente ver qual é a tendência ou o caminho que a IA está tomando. Se ela de fato está entrando para substituir pessoas ou se de fato ela está entrando para ser um potencializador. E só para fechar aqui a minha fala, respondendo um levantamento do nosso diretor, nosso querido Evandro, que ele perguntou: dá para aplicar IA nas copeiras? Porra, dá para caralho, tá, Evandro? É só fazer um levantamento do que as pessoas mais gostam de consumir, horário de tomar café, como é que elas gostam do café, se gosta com leite, se gosta pingado, se gosta com aquele biscoitinho de rosquinha, se gosta aquele biscoitinho amanteigado. Fazer todo um levantamento das copeiras, se a água já dá com gelo, copo médio, copo grande, botar uma IA para compilar isso, ver um relatório bonito disso aí. Essa porra... Copeiras. Pera aí, pô. Perdeu a linha, cara.
Isso aí não tá no job description da copeira, não, cara. Porra, Isso. café com caramelo, rapaz. Que copeira você entendeu, meu filho? A Starbucks. A copeira da Deloitte, foda-se, da Deloitte, ela passava o café da manhã e o café da tarde na mesma borra. Aí você tá querendo que uma copeira faça pãozinho, seu safado. Não tem isso não, meu amigão. E tudo isso com uma mão só, que fique claro. Tô desvendo função já. Tô desvendo função. E assim, eu não quero ser chato aqui não, tá, galera? Mas agora eu não tô mandando hoje, então eu posso falar. O Carlos tem razão. Era a mesma borra de café passando no café. Pô, triste. Mas o café era bom pra cacete. Eu tomei café pra caralho naquela firma. Não, aquele café era muito bom quando você quer dar uma limpada no organismo. Então, você já tinha uma desinteria ali, já ia embora, entendeu? Era fabuloso. O café era tão quente que você botava no copo, descartava, derretia o copo. Tinha que usar 2. Porque o primeiro era fato que ia furar. E a paletinha que virava um guarda-chuva, você botava ela torcia, cara. Não, foi com a copeira da Deloitte. A paletinha broxava, né, cara? Não, foi com a copeira da Deloitte que a Stanley fez os seus testes do copo lá e viu que podia botar no mercado, entendeu? Cara, aquilo ali é um absurdo, né, cara? Mas aqui, minha opinião sobre essa questão. O que eu acho que vai acontecer, tá? Em países onde você tem uma facilidade de lidar com o aspecto burocrático de contratar pessoas, desligar pessoas, nesses ambientes, eu acho que ainda, talvez o processo seja mais lento, não acho que a IA vai substituir. Eu recorro às minhas crenças, e eu acho que as pessoas vão reagir à inteligência artificial, como fizeram com a automação, os ascensoristas foram substituídos e eles arrumaram outro espaço, porteiro de estacionamento também foi substituído, eles arrumaram outra coisa. Acho que isso vai acontecer. O que vai acontecer em locais como o Brasil? E aí eu vou dar o meu depoimento pessoal. Eu me sinto pressionado a substituir algumas funções por inteligência artificial, porque a carga de obrigações que não servem de nada para o empregado e muito menos para o empregador é muito alta. Então, eu me sinto pressionado a fazer com que isso aconteça e a conter a minha folha de pagamento a um número de pessoas, não que financeiramente eu suporte ou não, mas que administrativamente eu consiga gerenciar. Então, para concluir a minha aposta nisso aí, eu fico em cima do muro desse tópico, é que no Brasil isso vai acontecer efetivamente, e rápido. Não haverá novas grandes contratações. As pessoas, no Brasil principalmente, vão recorrer à inteligência artificial, porque é muito difícil lidar com o aspecto administrativo e burocrático da gestão das pessoas aqui. Anota aí, Carlos. Diego, anota aí, hein? Hoje é dia 5 de janeiro de 2026. Essa é a nossa aposta, hein? Quando é que a gente vai fazer esse levantamento ali? Vamos fazer um touch point ali em julho. Na hora que o Brasil estiver fazendo gol, a gente vê o gol do Brasil, já faz a avaliação se aí é substituição. Deixa eu fazer uma proposta, então. Vamos cravar no Caged, ô Martins? Dá para ter acesso ao Caged? Não, o Caged não existe mais, vai ser social, mas pode ser o Caged se você quiser. Não, beleza. Então vamos cravar essa porra. Vamos escolher um mês aqui. A partir do qual o Caged ou o E-Social vai travar. Você tem que fazer apostas. O Martins acha que não vai parar, certo? O Caged continua crescendo. Diegão, quando é que o Caged curva e cai consistentemente? É esse ano ainda? Eu vou ser conservador. Setembro. Está feita a aposta, então. Então, se a partir de setembro, e assim se mantiver até dezembro, houver queda no Caged, tá valendo o que essa porra? Tá valendo um jantar no Rio Bravo, né? Esse aqui é um ok, cara. Isso aqui é um ok. Não, beleza, ok, tô distribuindo aí, ó. Ok é assim, pô. Não, tá valendo um almoço no Rio Brasa, hein, meu irmão? Almoço no Rio Brasa, hein, pô. Almoço no Rio Brasa. Para esse público aqui. Muito torcedor tem que pagar essa porra. A galera que tá nos assistindo, não. É quem tá aqui participando e apostando. Quem tá assistindo e concorda comigo, o almoço tá garantido pelo Martins. Fazer um sorteio, a gente sorteia um cara lá que apostou e se ganhar, a gente leva ele. Cara, a gente tem 3 pessoas na nossa audiência, dá pra levar todo mundo. Então tá feita a aposta. Sendo que um deles é minha esposa, mano, é foda. Eu vou dar um giro
e vou lá na Copa do Mundo para a gente falar sobre... Voltar naquele assunto do início, que a gente falou das datas e o impacto disso para alguns negócios. Daqui a pouco eu volto em algumas previsões do Martins. Diretor, vai contando o timing aí para a gente não se perder, vou te alongar demais o programa. Mas, então, nós teremos eleições e é muito provável que a gente tenha segundo turno nas eleições presidenciais. Acho que todos os cenários indicam isso. Então, nós teremos praticamente um mês de eleições. Entre o primeiro e o segundo turno é um mês. Então, uma campanha muito intensa nesse um mês. E antes disso, pelo menos 60 dias antes, também campanhas muito fortes. Há um derramamento de recursos por conta do fundo eleitoral ou fundo partidário, não sei qual, mas há também uma trava nas licitações, existem algumas regras aí que travam compras públicas e tudo mais. Então, eleições é um bloco por per se. Antes disso, a gente tem Copa do Mundo, 45 dias, e o ano inteiro aqui no Brasil, o ano calendário, com muitos feriados. Se o diretor puder pesquisar aí, isso deve ter em algum lugar, datas, quantos feriados em dias úteis nós teremos, acho que são 15, alguma coisa desse tipo. Eu chamo minha esposa aqui, porque ela sabe de cor, ela já falou para fazer várias viagens. Eu falei, caralho, que porra é essa, cara? Dá para fazer isso. Você pode esquecer. Esquece isso, cara. Pode esquecer. Mas aí, pessoal, então quais são as previsões de vocês, impactos com relação a isso? O que muda na dinâmica? Muda mesmo? Ou é uma espécie de mito? O que vocês acham? Deixa eu entrar aqui, que eu vou adicionar mais um ponto aí, Carlos. Vai passar a escala 5x2. Então, a gente ainda vai ter uma redução dos dias trabalhados. Isso vai passar, é ano eleitoral, o assunto está quentíssimo. Ele tem apoio na direita, na esquerda, tem apoio popular, então ele vai passar. O impacto econômico vai ser visto depois. Né? Como é que o pessoal disse na pandemia? Fique em casa, economia a gente vê depois. É isso aí. Trabalha 5 dias, economia a gente vê depois. Porque tem que ter eleição. E vai ser mais um elemento adicionado ao que você falou. Sim, vai parar a economia nesse período, pessoal. A quem é empresário, resta torcer para o Brasil ser eliminado logo. Então, camisa do Marrocos todo mundo. Quem é do grupo do Brasil também? Enfim, duas seleções ali, torcer para não convocar o Neymar, porque, cara, a gente vai sofrer com Copa do Mundo. Exceto a nossa operação de bar e restaurante, essa sim vai bombar. Mas ela não tem capacidade de suprir toda a nossa outra operação, não bar e restaurante. O Diegão trouxe bom. Uma notícia legal assim. Sendo bem honesto, pelo que eu estava vendo, tá? Os jogos eles não vão cair aparentemente em horários comerciais, né? Os jogos são noturnos, se eu não me engano, acho que é a partir das 7 da noite ou alguma coisa assim. Mas é Brasil, claro. Né? Do Brasil. Mas é claro que, cara, é complicado, né? A Copa do Mundo ela virou um negócio cultural no Brasil, né? Existe um movimento para ficar atento aos jogos, então claramente você tem uma produtividade talvez impactada. Não digo que você vai ter, porque se você tivesse jogos em horários comerciais, é comum as empresas liberarem os seus profissionais, pelo menos durante os horários dos jogos, né? Isso já tem uma queda de produtividade natural. Mas mesmo não tendo os jogos em horários comerciais, é um período do ano no Brasil complicado, pô. As pessoas têm dificuldades ali de ter maturidade, sendo bem honesto, para poder gerenciar isso. E quem sofre com isso é o empresariado, né? Você tem situações do dia a dia impactadas. Você tem mais atestado, você tem mais situações de doença, o cara tem mais dor de cabeça, o cara passa mal mais vezes. Eu não estou contando nenhuma mentira, essa é a realidade do Brasil. Então, enfim, eu concordo com o Diego. Acho que vai ter um impacto natural. Talvez menos do que outros anos, quando os horários eram no dia dos jogos, mas acho que vai ter um impacto natural. E que nossos funcionários não nos ouçam, mas eu, com o Carlos Gomes, esse aqui que vos fala, vimos a última Copa em salas de reunião da Deloitte. Vimos muito jogo ali, não só eu, o Carlos, cara, mas era uma turma, cada hora chegava um novo na sala. E a cada pessoa que aparecia era um alt-tab para jogar uma planilha na tela, porque a sala era vazada, você conseguia ver pelo pé que tinha alguém chegando. Então, cara, aparecia um pezinho ali, alt-tab, aí entrava, era o Jeff, porra, é o Jeff, entra aí. Volta para Coreia do Sul e Canadá. O que, porra, nesse caso, acho que é a dinâmica até razoável, né? Assim, o cara poder assistir um jogo dentro do ambiente de trabalho ali, acho que não
Mas sim, realmente, a gente passou. Mas o problema é que a gente não viu só um jogo, né, cara? Jogo pra caralho. Daqui a pouco as empresas vão começar a premiar para o cara trabalhar, né? Ó, dia do jogo, se você trabalhar focado em entregar, tu ganha R$200, né? Dá um prêmio pro cara trabalhar, entendeu? Não, o João essa... faz isso, né? Eu falava com o Muniz recentemente, eu tenho um corte viral dele aí na internet, falando sobre como ele encara os feriados para o time comercial. Ele geralmente põe o time comercial para trabalhar, lança uma campanha para incentivar, que é a premiação que você mencionou, Martins. E, bom, teoricamente funciona. Bom, no segmento de serviços corporativos, eu honestamente nunca senti, assim, não tenho a sensibilidade aguçada para ter percebido uma queda de produtividade. Se não é o objetivo, é que o cara não trabalha, ok, mas não me parece que eu não via reflexo nos resultados das empresas de serviços corporativos. Eu acho que o ano seguia da mesma forma. Recentemente, eu não sei quem foi que me disse, talvez tenha sido um de vocês, que no dia da final do Mundial de Clubes, Mundial de Clubes. Copa Toyota, é isso que a gente está falando? Para quem não está muito acostumado a frequentar, até entendo a dúvida. Mas eu dizia que alguém me falou que foi recorde de pedidos de atestado, né? Alguém falou essa porra, cara, não sei quem foi, não sei se foi alguém do hospital. Então, assim, realmente isso acontece. Mas, bom, para concluir o meu raciocínio, eu acho que o comércio sofre muito, serviço corporativo acho que menos. Acho que serviço corporativo tem uma certa resiliência a esse tipo de situação e passa bem. Comércio e indústria não, acho que comércio e indústria realmente paga o preço nesse tipo de situação. Na Copa do Mundo, comércio, pelo menos a parte de gastronomia, né? O Diego comentou sobre o Dona Elce, né? Que é o restaurante, aí, o empreendimento gastronômico que faz parte do ecossistema Venx. Existe uma expectativa de movimento, né? Mas como você muito bem falou, né, Diego? Talvez não seja suficiente para suprir carências de outros canais de serviço que nós temos aqui, né? Onde eu acho que impacta, senhores, na tomada de decisão. Eu não acho que impacte na entrega do serviço. Mas a gente vai ver um fenômeno que, faltando 2 meses para a Copa, ninguém vai estar contratando novos serviços. 1 mês para a Copa, ninguém vai contratar novos serviços. 1 semana, então, vão bater a porta na sua cara. Então, aquilo que foi contratado vai ser entregue. Eu comentei aqui a brincadeira que a gente assistiu o jogo da Copa durante o horário de trabalho, mas trabalhava até meia-noite. Então, não faltou entrega. O trabalho foi entregue. Agora, eu não me lembro de ter vendido trabalhos naquela época. E vou agora com mais atenção agora em 26 pensar isso. Mas a gente tem uma corrida para vender. O primeiro trimestre é o período de vendas esse ano. O segundo vai ser mais difícil. O diretor trouxe aqui que são 10 feriados nacionais, acho que todos eles em dias úteis, e aí fora os municipais e os estaduais. Então, realmente, são muitas datas. 10 só nos nacionais. Agora, deve ter estado aí que vai encarar 13, 14, 15, realmente, datas em dias úteis. Bom, nós também estamos no audiovisual. Acho que para o audiovisual, o mercado do entretenimento de maneira geral, tanto Copa como eleição, as duas coisas são, assim, anticíclicas, é o inverso. Assim, vai faltar mão de obra, vai faltar gente, sem dúvida nenhuma. A gente pode até falar de IA nesse contexto, mas o fato é que em alguns segmentos, quem está ligado ao entretenimento, eu acho que acontece o inverso, né? Vai ser um ano de entretenimento. Então, bom, é muito particular de indústria para indústria, né? Acho que vai ter um sofrimento. Eu concordo com o Diego Muniz, eu não tinha pensado nisso. Realmente gera uma certa letargia, uma procrastinação para a tomada de decisão, muita coisa se arrasta, isso é verdade. Isso diz mais sobre as pessoas do que sobre os negócios em si, né? Mas eu concordo. A gente começou falando do brasileiro, né, Carlos? Você puxou ali uma insatisfação. E o brasileiro adora não tomar decisão. A Copa do Mundo é só um motivo, pessoal. O ano eleitoral é outro motivo. A gente viveu outros anos eleitorais na consultoria. A gente vai segurar investimento aqui porque é ano eleitoral, não sabe o que vai acontecer. A gente vai segurar aqui porque é a Copa do Mundo, a gente vai segurar aqui. E assim não se toma decisão, e assim as firmas quebram. Mas isso aqui é um outro debate. Uma outra resenha. Bom, maravilha. Girando aqui a mesa. Martins, mais alguma previsão? Muniz, você tem alguma? Você queira dividir com a turma? Eu tenho. Veremos o fenômeno
do encolhimento das empresas de SaaS. E eu falo isso sendo sócio de uma empresa de SaaS. Para quem não tá muito conectado, os grandes softwares eles permanecerão fortes e vão continuar crescendo. Essa é a minha opinião, essa é a minha previsão. Mas os pequenos softwares que endereçam pequenos problemas, esses estão com os dias contados. A programação já foi algo restrito a programadores, a técnicos, a desenvolvedores. Hoje ela é acessível. Existe um conceito de vibe coding. Quem não conhece, vale a pesquisa. Vibe coding, onde você, com 5 minutos, 10 minutos, desenvolve um software para sua empresa. Especialmente se você está falando de um software nichado, de um programa para apoiar uma área, um setor, ou uma pequena empresa, ou um MEI. Pessoal, ferramentas como vibecoding.ai, Lovable, estão transformando o mercado de tecnologia. Então, minha previsão é essa. SaaS vão ter encolhimento na receita. Sua previsão é acompanhada pelo Satya Nadella, né? Eu acho que ele dizia a mesma coisa por um outro viés, talvez um ano atrás, dizendo que o modelo de negócios SaaS vai morrer. Ou vai acabar, ou vai encolher. Eu acompanho essa previsão aí também. Eu acho que até porque muitas dessas soluções estão, às vezes, a um release de um software maior, de um provedor maior, de serem integralmente substituídas. Então, micro SaaS ou SaaS menores, ou empresas menores de SaaS, geralmente são muito boas em uma feature, em uma entrega pequena, exclusiva, e, enfim, podem ser substituídas. E as ferramentas, Carlos, as de Vibe Coding estão focando muito em integração, que é a maior dificuldade do low code, do no code, que é a integração. Então, hoje no Lovable você tem integração com uma série de plataformas. E, convenhamos, aqui, as pessoas, as empresas, os usuários não usam mais do que 20%, 30% das features de uma solução. A maioria das empresas que usam o HubSpot usa para não mais do que um Kanban, mover cards ali. Por que você vai pagar o Trello se você pode pegar um prompt na internet te dizendo como criar o Trello no Vibe Coding? O Trello é móvel. Eu estou falando Trello a função Kanban. De novo, tem outras funções, mas eu conheço o Trello pelo Kanban. Você constrói lá os buckets, vai movendo card de um canto para o outro. Acabou. O cara vai pagar 150, 200 reais de assinatura para isso? Acho muito improvável. Eu não sou um especialista aí na parte de tecnologia, como os novos colegas aqui que falam para esse público maravilhoso que nos escuta, mas evidentemente faz todo sentido aí, e assim, acho que pode ter chegado na bolha aí, né, do modelo SaaS, né, como você está colocando, né, Diego? Talvez os grandes players permanecerão grandes players, né? Mas obviamente talvez ali os mais novos, né, ou as startups, ou os cenários menores sofram um recolhimento, como você falou. Faz sentido, tá? Eu acho que é uma tendência aí, diferentemente do outro caso da IA, da demissão das pessoas, eu não vou divergir de você, eu vou comungo da tua opinião. Eu não estava procurando, eu não acho esse post, porque eu não vou fazer previsão nenhuma, eu ia só atualizar uma que eu fiz uns 4 anos atrás e que envelhece cada vez melhor, que é o filme dos programadores. Essa é muito boa, cara. Vale tanto resgatar essa, para mostrar aqui, o nosso diretor depois põe na tela. Essa é muito boa. O Carlos fez uma projeção ousada 5 anos atrás, ou mais, né? Talvez mais difícil. Uns 5 anos. Eu pensei em trazer essa como previsão, mas eu não quis roubar uma previsão que foi sua antes de eu fazer. Porque ela é muito boa e já está se concretizando. Na verdade, ela já aconteceu. A gente está vivendo os últimos tempos, né, dos caras. E é bom lembrar, 5 anos atrás, assim, isso, porra, não é uma exclusividade minha essa visão, lógico, embora eu seja um gênio, mas não é exclusividade minha, mas 5 anos atrás não tinha IA. E eu acho que a nossa previsão, eu nem sei com base em que eu fiz essa previsão, mas não tinha IA. Aí, uns 2, 3 anos depois do post, em que eu dizia que aconteceria com os programadores o que aconteceu com os engenheiros, só que não vai ter Uber programador dirigir, porque o Uber vai ser dirigido por IA. Então, eles estão mais fodidos do que os engenheiros. Mas era aquilo, era uma questão cíclica de mercado. Então, os engenheiros ganharam uma projeção lá no, sei lá, anos 80, 90, nos anos 2000, principalmente anos 2010 em diante, caiu muito a ocupação. E o mesmo aconteceria com os programadores. Mas, cara, 2, 3 anos depois veio a IA e, assim, ficou óbvio, qualquer idiota poderia prever isso. Sim, é lógico que eles seriam substituídos, e foram efetivamente. O que eu estou falando é verdade. Agora, a Ventus acredita nisso
já tem uns 3 anos. Só lembrar, Diegão, que a gente lançou aqui uma espécie de campanha que o nosso segundo idioma seria programação, não inglês. A gente não conseguiu levar para frente essa política, embora nós investimos grana na época, botamos o nosso time, vários leigos para aprenderem HTML, CSS também, né, Diego? Acho que foi isso, né? Então é uma crença nossa. PHP, verdade, PHP também. Enfim, mas não é a minha essa previsão minha antiga, eu vou pensar numa mais novinha aqui para dividir com vocês. E aí, Martins, o que você vem para ver? Deixa eu só copiar aqui, desculpa, Martins, mas vou copiar a tua previsão aqui só para outro mercado, para outra categoria. Médicos de consultório vão passar fome. Pronto, pode ser. Essa aí eu chamaria de crack boom, tá? Jogou a bomba de fumaça e vai sair que nem ninja. Pô, essa aí eu vou pro debate. Pô, essa aí eu acho que vai ser foda, tá, Diego? Essa aí, cara. Entendeu? O foda dessa é a reserva, né, cara? Reserva de mercado, né? A entidade é muito forte. A gente diverge, acho que um pouco nisso, né, Muniz? Eu acho que no Brasil, principalmente, a força da entidade vai conseguir conter a força da tecnologia, embora eu reconheço que vai ser mais difícil. Mas, assim, eu não vejo as plataformas tendo coragem para emitir diagnóstico, emitir laudo para isso. Recentemente teve um caso, só para dar um exemplo, tá, Diego? Obviamente eu preciso levantar o dado aqui, mas foi uma discussão que me passaram aqui no final de semana, um pouco antes, se não me engano. Teve um caso de uma moça que foi se consultar com uma IA, né? Obviamente também tem uma série de contextos que a gente precisa entender, mas foi se consultar com a IA e o resultado final do diagnóstico da IA foi CIMAT. Foi CIMAT. Resta saber se ela seguiu o plano médico, né? Ou mas se quem ela disse que a IA estava errada? Quem disse que a IA estava errada? Quem disse que a IA estava errada, exatamente. Entendeu? Então, assim, mas essa eu acho que vai ter uma comoção maior para acontecer. Mas tá aqui, tá gravado, o diretor tá gravando aí. Tá gravado, e eu vou explicar o porquê, pessoal. Então, isso aqui não é uma previsão para 26, é um pouco mais alongada, não vou gravar uma data aqui, embora eu acho que vai ser mais rápido do que se imagina. Mas por 2 razões. Primeiro, os médicos, embora sim sejam um grupo forte, existe corporativismo, existe lobby, eles são realmente muito fortes. Mas ninguém está disposto a ir para o interior do Amazonas prestar serviço médico. Quem está disposto a fazer medicina diagnóstica no interior do Acre? Então, existe uma população carente, existe uma população que não recebe esses serviços. E eles vão ter que ser atendidos. Por quem? Por tecnologia. E quanto aos erros da IA, eu vejo isso muito parecido com o Uber. Cara, no começo, o grupo de taxistas também é forte pra caramba. Taxistas eram um grupo muito forte. E aí, tinha denúncia que o Uber errava o caminho, que o Uber roubava, que o Uber aquilo. E hoje em dia o Uber tomou todo o mercado taxista, porque é um serviço melhor, é mais preciso. Você sabe quanto vai pagar, você não tem surpresas, teoricamente não tem surpresas. Tem casos isolados de erro, tem o equivalente ao CIMAT. Mas na prática, senhores, eu já faço isso, imagino que vocês façam também. Eu faço um exame de sangue antes de eu mandar para o meu médico, eu subo no ChatGPT. Ponto. E se o meu médico divergir, eu vou confiar primeiro no ChatGPT. Confiar cegamente? Não. Não é confiar cegamente, mas ok, eu tenho algum nível de instrução. Nenhuma instrução que eu tenho é sobre medicina. Cara, mas você vai pesquisar aqui um pouquinho e vai descobrir que eles são mais precisos. Eles já são mais precisos. O paralelo que você fez, para quem não entendeu, não entende, e talvez tenha achado cômico até a referência à categoria como uma categoria forte dos taxistas, eles não são fortes, mas os donos das placas, né, turma? Então, as placas aí, Brasil afora, geralmente distribuídas por grandes empresários, principalmente políticos, né? Então, isso é verdade, eu concordo. Nesse caso, a tecnologia ele superou, isso é verdade. E, bom, recentemente você falou de... Morreu o Pisciani, né? O Pisciani era um dos principais líderes das frotas de táxi. As frotas de táxi. E realmente não conseguiram conter o avanço do Uber. Para quem achou que... Bom, é isso mesmo. Agora, recentemente eu vi o Diego, que foi testemunha, para fazer uma teleconsulta, mandei o exame para o cara, para poder me liberar da órtese, e o resultado foi porra nenhuma, né, Diego? O cara falou, não posso te examinar à distância. Porra, vai se fuder. Então, realmente,
Então, o que seja substituído? Tomar no cu. Agora, eu concordo contigo, foda-se. Isso aí, cara. Pau no cu de todos os corporativistas. Me Eles convenceu. gostam disso. Mas essa é uma projeção legal. Essa aí eu acho que vale a pena te acompanhar, porque pode ter. Essa vai ser um pau a pau ali, aqueles cavalinhos aqui correndo. Quem bota a cabeça na frente aqui assim, para chegar. Essa vai ser boa. É inevitável, senhores. É inevitável. Dá para fazer uma dezena de paralelos desde a indústria automotiva até. É um caminho sem volta. A tecnologia é um caminho sem volta. E aí, Martins? Tua projeção, tua próxima, vai cair no óbvio da IA? Ou tem uma coisa mais inovadora aí na sua outra projeção? O que você tem? Não é uma projeção, já é um fato, mas é um fato que, sendo bem honesto, tem sido falado pouco. Pelo menos eu tenho ouvido pouco, tá? É importante dizer, esse é o primeiro ano que nós não teremos mais a DIRF, né? Que é a nossa declaração anual de imposto de renda, que as empresas fazem, né? Então, esse ano de 2026 eu não tenho mais essa obrigatoriedade de mandar essa obrigação acessória para o governo, vai ser tudo remetido via e-social, tá? Então, assim, isso foi muito divulgado lá atrás, em 2024, quando veio a regulamentação e essa situação. Mas para 2026 eu não estou vendo muita discussão sobre isso. Eu vejo algumas pessoas falando, muito mais especialistas falando, mas não estou vendo uma preocupação nas empresas. Não sei se é um conforto muito grande em relação às informações, sendo bem honesto, ou eventualmente estão esperando o fatídico mês de fevereiro, que era justamente o mês que se mandava a obrigação acessória, para se ver o BO que vai dar. Lembrando, historicamente, o e-social já apresentou vários problemas em relação a situações novas que são remetidas via ele. Condenações trabalhistas tiveram problema, informações de folha de pagamento, quando foram enviadas, tiveram problema, informações de saúde e segurança tiveram problemas, e agora vai ser o primeiro ano que você vai ter que fazer essa declaração e gerar os informes de rendimento ou comunicar os informes de rendimento via e-social. Estou vendo poucas movimentações. Podemos ter surpresas por aí. Essa é uma segunda aposta que eu teria. Desafios em relação a DIRF 2026. Mas não ter a DIRF é ruim para alguém, para a categoria, talvez, os contadores? Tem algum aspecto negativo em não ter a DIRF? Não, eu acho que o aspecto negativo é mais a mudança de panorama, tá, Carlão? Porque, na verdade, todo mundo se preparava para olhar para um lugar só e agora você está vendo um ambiente macro, tá? Então, assim, você não vai ter no e-social uma tabela específica da DIRF. São as informações que já são imputadas recorrentemente. O problema é que quando você fazia a DIRF, por incrível que pareça, e eu fiz várias DIRFs ao longo da minha carreira pela Deloitte, quando você fazia as DIRFs, você automaticamente dedicava um tempo para fazer uma revisão das informações que estavam enviando, porque você tinha que botar isso como obrigação acessória específica, então isso te dava uma autonomia no controle de dados maior, e mesmo assim eram gerados vários problemas de envio das informações. Quando você abona ou você cancela a sua obrigação acessória e você aglutina isso, entre aspas, traz uma facilidade. Mas será que os dados que estão sendo reportados no e-social estão sendo revisados? Será que as informações que vão popular a nova DIRF, que é via e-social, estão sendo revisados? Ou o dado que eu coloquei lá está ok e eu só vou saber disso quando eu tiver uma autuação? Então, eu acho que esse talvez seja aí. Mais uma de natureza fiscal, né? Esse ano, eu acho que o mote é esse mesmo, né? E eu estava pensando aqui no que apostar, e eu acho que vem alguma espécie de socorro específico para empresas do Simples Nacional. Quem está no Simples Nacional não tem tanta facilidade de lançar mão da estratégia, ou seja, usar a estratégia de não pagar imposto. Eu não estou falando de não declarar. Então, quem está no Simples Nacional emite nota fiscal, paga o imposto a posteriori, só que quem está no Simples não pode pedalar por muito tempo, porque as consequências são muito dramáticas. Por exemplo, o risco quase que certeiro de ser desenquadrado do Simples, o que é muito doloroso para quem está no Simples Nacional. Então, as empresas que estão no Simples, via de regra, não podem fazer uso dessa estratégia, que é pedalar o imposto e pagar lá para frente, com correção, aguardar um refis ou coisa do tipo. A minha aposta, então, indo ainda nessa linha do fiscal,
é que nesse ano o governo vem com um pacote diferenciado, não é só um refis, não é só um refinanciamento da dívida de quem está no Simples Nacional, mas um pacote diferenciado para empresas que estão fazem parte desse grupo, estão nesse enquadramento fiscal. Essa é a minha aposta aí para o ano. E você acha que essa comunicação vem antes das eleições? Eu acho que eu tenho certeza. Se eu estiver certo, só pode acontecer antes. Só pode acontecer antes. Parece que eles decidiram anunciar em 2 momentos, ou no Carnaval ou na Copa do Mundo. Aí explode essa porra desse país e vão embora para a Europa. Aí vem com tudo, senhores. Aí vai ter que dar um jeito, né, cara? Porque assim, isso eu não sei, eu não sou economista, não acompanho alguns dados de inflação e dados de crescimento das indústrias, são os únicos dados que eu costumo acompanhar, mas eu não consigo dizer assim, estamos à beira de uma crise, de um colapso, mas o meu sentimento, como quem vende no B2B, vende também no B2C, é que a coisa parece estar assim, a ponto de explodir mesmo, tá? Um cenário esquisito, pouco crédito disponível para pequenos negócios, que são negócios que não têm garantia. Eu vejo um certo desencorajamento para que as empresas apostem em grandes projetos, que é onde vem o dinheiro para quem vende no B2B corporativo. Sei lá, acho que vai dar merda. E aí Palinho vai ter que resgatar mesmo. Seria um momento, até pro Diegão, vou te dar isso aqui, Diegão, aqui, ó. Sabe isso aqui, ó? Isso aqui chama-se, ó, levantamento no vôlei. Seria um momento de investimento, né? Faz uma de manchete aí pra gente ver. Faz uma manchete. Puta que pariu. Não, e assim, Vandinho, depois pegar na gravação, você me quebra a gente de pescoço aqui, ó. Ó. Isso aqui é coisa linda, tá? Mas, Diegão, seria um momento de focar no small market e no middle market para atacar essas empresas que vão ter dificuldades aí com esse panorama, para tentar trazer um pouco mais de ou profissionalização ou suporte num ano difícil para atingir, de repente, grandes players? Boa pergunta, Giba. Cara, no mercado... Puta que pariu. Ainda pegou um cara que nem é da posição, para quem entende do vôlei, não é o meu caso. Não, todo mundo tem que defender no vôlei, cara. Porque eu achei que Serginho seria muito ousado. O cara não tem essa categoria toda para defender. Quer dizer, eu não sei. Essa aí tu me pegou desprevenido, cara. Eu realmente não sei se é o momento para... A gente na VEX tem um grupo, tem um segmento voltado para o corporativo, tem um segmento voltado para pequenas empresas, justamente para ter esse equilíbrio, essa válvula de escape. Eu não tenho o mesmo otimismo do Carlos de achar que vai sair um crédito, uma atenção especial aos pequenos empreendedores, aos microempreendedores, individuais e empresas, porque o que a gente está vendo é um arroxo fiscal. A gente está vendo o governo precisando arrumar dinheiro. E se fala em aumentar a taxação do IMEI, se fala em aumentar a taxação do Simples, a alíquota do Simples. Aliás, ela vai aumentar com a reforma tributária, especialmente para prestadores de serviço. Então, o mercado corporativo ainda é um grande vetor da economia. Você veja, um projeto corporativo salva muitas vezes um ano de uma empresa. Então a gente falava que esse vai ser um bom ano para o audiovisual. É possível que a Ferro, para o nosso grupo, faça mais receita em um mês do que faria em 12 meses. Perfeito. É isso aí, turma. Previsões feitas. A gente nem tem tempo para fazer novas. Quem sabe a gente faça aí um forecast daqui a 3 meses, no fechamento do trimestre, alguma coisa do tipo. Mas estão feitas, então, as previsões. Esse foi mais um episódio do Violência Corporativa. Fiquem conosco aí na próxima semana com mais um abraço. Tchau. Valeu!